vocês como faz uma chocadeira, né, bem econômica. Vocês vão estar gastando pouca coisa e a gente vai estar fazendo ela de caixa de papelão. Então, vou estar apresentando para vocês agora, que às vezes não quer comprar, que chocadeira às vezes é um preço, né, bem elevado, e é uma forma de estar fazendo e provavelmente você vai ter o mesmo sucesso quanto uma chocadeira comprada. Então, a gente vai estar fazendo ela agora com a caixa de papelão. Já vou mostrar para vocês que a minha já está pronta, então eu vou mostrar alguns detalhes dela só, porque, né, já tem alguns dias que eu fiz. Então eu vou estar apresentando para vocês aqui. A gente vai estar colocando ovos nela e a gente vai estar acompanhando, né, o passo a passo aí até o nascimento dos pintinhos. Então, é uma caixa, né? Vai estar gastando uma caixa média. Essa aqui tem em torno de 40 centímetros de altura, que é até uma caixa de sabão em P, tá? Então, por baixo, né, a gente vai estar fazendo 4 furos. Bom, então, no fundo, a gente vai estar fazendo 4 buracos em cada esquina, tá? São 4 furos. Os mesmos que tiver aqui, a gente vai fazer na tampa superior. Eu coloquei isso aqui porque, na verdade, né, é um pé para a caixa não apoiar no chão. Se ela apoiar, não vai ter efeito esses buracos se caso ela ficar apoiada diretamente ao chão, né? Ou colocam em cima de alguma coisa que os buracos ficam livres. Vamos só colocar. Então, aqui por dentro, um pouco abaixo da borda de cima, a gente vai colocar uma boquilha, né, com o cabo. A gente está ligando na energia. Do lado de dentro, do lado de dentro a gente coloca aqui, isso aqui é o apoio que a gente vai estar colocando aqui um isopor, né? Nessa parte a gente vai estar colocando um isopor para poder que os ovos têm que ficar suspensos. Mesmo porque aqui no fundo a gente tem que colocar uma vasilha de água. Porque o importante da chocadeira é a umidade e a temperatura. Então para a gente conseguir adquirir uma umidade, a gente vai ter que usar uma vasilha, que é o primeiro passo. A gente pode usar uma vasilhinha baixa e a gente vai estar colocando água aqui dentro. E eu fiz o formato aqui na lateral, que seria esse tubinho desse lado e esse outro, que é para a gente fazer a reposição da água. Então, a gente vai colocar a vasilha e aí a gente vai estar fazendo a reposição da água dentro dela. Isso aí é em torno de, a cada 7 dias mais ou menos, a gente coloca um pouquinho de água. Não pode ser colocado a água fria dentro da vasilha. A reposição não pode ser fria, ela tem que ser morna. Não pode ser quente demais e nem fria. Ela tem que estar morna. Então eu fiz isso aqui, que é para reposição da água. É uma mangueirinha no litrinho. A gente morna a água e administra aqui dentro, né? Coloca só para fazer a reposição mesmo da água dentro da vasilha. Porque se ficar sem a água, que a água é importantíssimo para a umidade dos ovos. Se não tiver umidade, o que acontece na maioria das vezes é os pintinhos morrer dentro do ovo. Porque não vai ter umidade, então ele não consegue quebrar a casca para sair. Então, esse é o repositor da água. O outro passo que a gente vai colocar no fundo é uma placa de isopor, tá? Uma placa de isopor toda furada, que através dela, né, que ela vai ficar sobre a vasilha, então, para levantar a umidade, então ela tem que estar toda furadinha. Então a gente vai estar colocando ela. Isso. Então ela vai ficar dessa forma. A vasilha vai ficar no fundo e ela vai ficar por cima
da vasilha, porém ela tem os apoios laterais, não está apoiada na vasilha de ar. Em outra questão, eu fiz essa telinha porque no caso ali da caixa de isopor, da placa de isopor, ela está muito com um furo bem grande. Então, quando o pintinho estiver nascendo, no caso, ele pode querer agarrar as pernas, ele pode agarrar as perninhas ali dentro e acabar machucando. Então, eu vou pôr essa tela por cima da placa para proteção dos pintinhos. Bom, então pessoal, aqui agora, depois disso, isso aqui é o virador dos ovos, né? A gente vai estar colocando lá porque os ovos eles têm que ser virados de 2 a 3 vezes por dia. Então, não tem como você ficar abrindo a chocadeira para poder ficar virando ele com a mão. Por quê? Na função da galinha, quando a galinha está chocando, ela mesmo vira com as próprias asas. Então ela movimenta eles e tal. Então eles nunca ficam na mesma posição. Por quê? Se os ovos ficarem na mesma posição, o feto, no caso, ele vai ficar, o embrião, né? O embrião ele vai ficar colado, vai colar só de um lado do ovo. Então dá muita mortalidade também por isso. Então, no caso aqui, como a gente tem que virar 2 vezes ou 3 vezes, a gente fez o rolador de ovos. Então a gente vai estar colocando ele aqui por cima da placa. Então a gente coloca ele, certo? Então os ovos vai nessas repartições. Então no caso, né, a gente vai estar com ele, trabalhando com ele aqui, os ovos. Então a gente vai simplesmente puxar, né, 2 ou 3 vezes por dia, vai estar fazendo esse procedimento. Levou para lá, deixa, né, quando for mais tarde, calcula aí umas horas aí, vai lá e puxa, né, devagar de novo. Então os ovos vai estar rolando, né, para lá e para cá, para não correr o risco de ele estar colando de um lado só da casca do ovo. Depois a gente vai estar usando termômetro. É um termômetro digital, né, acha em farmácia, super baratinho. Então a gente tem um lugar específico para estar colocando ele, que é esse furinho que a gente fez aqui. Ele vai ficar um pouquinho acima dos ovos, e fica um pouquinho acima do nível dos ovos. Então a gente coloca ele vai estar aqui, ó. Então ele vai ficar acima do nível dos ovos. Então isso aqui a gente vai regular a temperatura, certo? Isso aqui é para a gente regular a temperatura, que tem que estar variando entre 37 e 38 graus, certo? A gente tem sempre que manter isso aqui. O próximo passo, para esse tipo de chocadeira que ela é pequena, a gente vai estar utilizando uma lâmpada de 70 watts, 70. Então a gente vai estar regulando a temperatura. Ela é uma lâmpada um pouquinho forte para isso aqui, às vezes pode elevar demais a temperatura, e a gente vai estar regulando através da tampa. Então a gente vai estar usando uma lâmpada de 70. Tá? Essa proteção abaixo da lâmpada é para a lâmpada não ficar diretamente em cima dos ovos, porque pode correr o risco de queimar os ovos, né, se aumentar demais a temperatura. Então a gente coloca essa proteção abaixo da lâmpada para poder ela não pegar diretamente em cima deles. Depois eu fiz uma tampa. Essa não está muito bonita não, mas é a tampa da parte de cima. Isso aqui é um vidro, para a gente estar olhando lá dentro da chocadeira. A tampa ela tem os mesmos 4 furos que tem no fundo da chocadeira, e a gente coloca o vidro para a gente não precisar de abrir, né? O vidro é para a gente estar vendo todo o procedimento lá dentro. Então a tampa a gente coloca por cima.
colocar por cima, encaixa. E, por último, essas duas maneirinhas que a gente vai usar para regular a temperatura. Ou, se preferir, você, né, pode estar fazendo também um outro formato para estar colocando aqui para regular a temperatura. Por quê? Regular a temperatura. Porque é colocado, ela fica do lado. Se caso a temperatura abaixou, né, ligou o termômetro, a temperatura está abaixo do normal, então a gente vai estar direcionando a madeirinha para cima dos furos, que vai fazer com que segura mais a temperatura e ela é leve. Se caso a temperatura subiu, porque pode estar variando na troca, né, de dia para noite, então a gente simplesmente abre um pouquinho, né, aqui. Esse aqui, deixa eu fechar. A gente pode estar abrindo, então aqui é uma forma de estar regulando a temperatura dentro da chocadeira. Então, esfriou, fecha um pouco. Ela elevou, geralmente ela fica muito tempo estabilizada, é muito raro ela ficar com variação. Então, é isso aí. Essa é a chocadeira. Vou colocar agora os ovos aqui. Eu vou ligar aqui primeiro para vocês verem como é que vai ficar dentro da... Vou ligar na energia. Ligou. Entendeu, pessoal? Então aí, ó, ela vai ficar ligada num período. A gente vai colocar a água aqui, no caso, como ela está em fase de... né, eu coloquei agora, liguei ela agora, não tem ovos dentro, então eu posso estar colocando a água fria. Então a gente vai administrar a água nos potinhos. Então, como são dois, a gente vai encher os dois. Bom, aí a gente vai aguardar a temperatura dar uma elevada, ela manter. Na hora que ela estiver mantendo já entre os 37 e 38 graus, a gente vai estar colocando os ovos aí. E aí aguardar 21 dias, a gente vê o resultado. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, eu coloquei os ovos nela, e é bom que vocês escolham um lugar mais tranquilo da casa para estar colocando a chocadeira. É um lugar que ninguém vai mexer, que não tem muito barulho, entendeu? Tem que ser um lugar mais tranquilo da casa, um lugar que a chocadeira vai ficar o tempo todo, os 21 dias, entendeu? Sem contato com crianças, animais, lugar de muito barulho. Então, esse aqui é um lugarzinho que eu escolhi para ela. É um cantinho dentro do quarto que a gente não usa, tá? Então, a gente colocou. Na verdade, a chocadeira, ela você pode estar colocando 20 ovos. É uma chocadeira pequena, né? Que eu fiz com a caixa aqui, é pequenininha. Mas isso aí é vocês que sabem o tamanho que vai fazer. Pode fazer para 50 ovos, 30, 50, 70. Só que no caso de uma chocadeira maior, no caso vocês têm que estar utilizando duas lâmpadas. Entendeu? Pode ser, no caso, duas lâmpadas de 40. Então já é outro jeito de estar fazendo. Mas é só aumentar, no caso, a lâmpada, porque no caso a chocadeira vai ficar maior.
Então é isso aí. Nós vamos aguardar 21 dias, a gente vai estar vendo o resultado aí, beleza? Bom pessoal, 21 dias depois, vou mostrar para vocês o resultado. Entendeu? No caso aqui, ó, a gente perdeu bastante aqui. Os ovos que já não tinha bicado eu já quebrei. Então a maioria desses tava com embrião, porém parece que começou só a formar e deu algum problema, ou pode ser na chocadeira, ou pode ser mesmo a questão do ovo. Então, dos 12, né, que eu cheguei a colocar aqui, no caso que já tem 3 que já saiu e tem 3 ainda acabando de sair. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like lá e você que não inscreveu, se inscreva.